os incêndios que não param, hein? Nossa, cadê aquela narrativa, vou salvar a Amazônia? Ou como diz a nossa ministra do Meio Ambiente, né? É o terrorismo ecológico. Bom, a Polícia Federal, finalmente, deflagrou uma operação contra incêndios criminosos para grilagem de terras no Pantanal. Além de combater o desmatamento e a exploração ilegal de terras da União, a estimativa é de que os danos somem 220 milhões de reais, de acordo com os agentes de mais de 6.400 hectares. Bom, de acordo com os agentes, mais de 6.400 hectares foram ocupados de forma irregular para exploração econômica por meio da pecuária. Ao todo, 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje, na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, numa operação conjunta com o IBAMA e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Bom, a questão que se coloca, meu querido Leandro Ferreira, é se a Polícia Federal sozinha, ela tem estrutura para coibir todos esses incêndios criminosos que estão sendo praticados. Costuma-se dizer que a Polícia Federal é uma moderna lancha em alta velocidade, mas nós temos também navios mais lentos, gigantescos, como as Forças Armadas, que podem auxiliar nesta prevenção. Pergunto a você, é óbvio que tem criminoso tacando fogo nas florestas brasileiras. Agora, adianta chamar isso de terrorismo ecológico e não tomar uma providência? Será que agora, finalmente, com a ação da Polícia Federal, vamos ter alguma esperança de preservar nossa fauna e a nossa flora? Ou será uma operação muito pontual, restrita, que dê margem a mais uma narrativa? Eu espero que, de forma alguma, se trate de uma narrativa, parece programa piloto, né? Que você vai lá e trata aquilo ali, pegamos uma turma de Corumbá, né? Pô, e o pessoal aqui no interior de São Paulo, e o pessoal que está aí na Amazônia há anos, né? Claro que apurar os instrumentos, estabelecer uma melhor coordenação do enfrentamento a esses incêndios, do ponto de vista ali do governo federal, vai fazer com que se identifiquem como funciona a sistemática desses incêndios, né? E é importante mesmo desbaratinar um esquema, por exemplo, que está relacionado à grilagem de terras, como ocorreu aí no Pantanal. A gente está falando aqui de piloto, mas são mais de 6.000 hectares, né? Bastante coisa, né? Que bom que conseguiram. Espero que o modelo seja utilizado para enfrentar outras ocasiões de incêndio também, né? Eu vejo que a ministra está colocando corretamente o termo terrorismo ambiental. Meu Deus. Tem um pessoal aqui que talvez queira que as coisas continuem queimando. Mas o terrorismo ambiental no sentido de que se trata de uma arma de terror em massa, que afeta a sociedade muito gravemente, né, que precisa de uma reinterpretação para colocar devidamente nas normas, no ordenamento legal, a importância desses crimes, né, torná-los hediondos, compará-los a terrorismo, porque são, de fato, inclusive, armas de extermínio de vida. E o que nós precisamos é promover a vida, promover a esfera pública, promover o diálogo entre as comunidades afetadas, que inclui não só mais aquelas comunidades indígenas que as pessoas até questionam, mas inclusive o próprio ar que nós estamos tentando respirar. Meu querido Diego Tavares, eu estudei no Colégio São Luís, colégio jesuíta, que ficava ali no final da Avenida Paulista. E no começo dos anos 70, tinha, sim, muito bullying. Não vou dizer que não tinha. Tinha. E tinha um aluno nosso, colega, hoje um grande diplomata, que era alvo de bullying. E abaixaram o agasalho dele, aquele agasalho bonito de ginástica, abaixaram o agasalho dele em pleno pelotice. Eu olhei para ele, estava parado, e falei, que isso? Ele falou para mim, abaixaram a calça do meu agasalho. Eu falei, sim, essa é uma constatação, mas levanta a calça do agasalho. Eu queria perguntar para você o seguinte, dizer o seguinte, o que está acontecendo aqui é um terrorismo ecológico. Não, é um terrorismo ambiental. Que diagnóstico maravilhoso, não? Mas qual que é a providência?
que esperamos que a Polícia Federal não fique só nesses 6.400 hectares, que mande as Forças Armadas, tem Ministério Público Federal, tem a Polícia Local, tem a Polícia Militar, tem as Guardas Municipais, tem a Defesa Civil, tem serviços de radar, tem a Aeronáutica, tem apoio internacional. Onde é que está a França, onde é que está a Grã-Bretanha, que tanto falaram que amam as nossas florestas? Eu pergunto a você, a crítica que se faz é, basta constatar que tem um problema ou essa é uma simples obviedade inútil? É uma obviedade inútil, mas é um método, né, Capês? Já que a culpa é nossa, vamos colocar a culpa em quem nós quisermos. Basicamente é isso que o governo federal faz em relação a todas as narrativas que eles dominam ali melhor, todas as narrativas que levaram esse governo, inclusive, a ser eleito. Essa fala mansa do Leandro Ferreira aqui sobre, olha, precisamos encontrar quem são os responsáveis, dando um pouco mais de robustez ao que a ministra Marina Silva chamou de terrorismo climático ou terrorismo ambiental, também não me lembro certo qual que é o termo, basicamente é uma cortina de fumaça para esconder a real causa desse problema, que é a negligência do governo federal em cuidar das questões ambientais, mesmo tendo sido eleito com toda essa questão ambiental em cima do seu palanque. Inclusive isso de forma muito pessoalizada, fulanizada na figura da própria Marina Silva. Nós constatamos aqui, repercutimos aqui cerca de 6.000 hectares envolvidos num suposto num crime ambiental de incêndio para fins de grilagem e criação de gado. Você sabe qual que é a área? A área que já está sendo queimada no Pantanal já passa de 100.000 hectares. Se 6.000 hectares são de incêndio criminoso, nós temos outros 94.000 hectares ou mais que estão queimando, sabe-se lá por quê. Uma coisa eu sei, não é por causa de terrorismo climático. Não é gente que está com um isqueiro Bic colocando fogo em capim lá no Pantanal. É claro que se trata de negligência do governo em relação às questões ambientais, que se apropriou dessa pauta só para fazer palanque, só para ganhar voto, mas que agora se vê diante do problema e não consegue dar estrutura para as defesas civis, para o corpo de bombeiros, para fazer um real combate a esse problema e investir em infraestrutura para que também ocorra a prevenção. Então, esse papo furado de que é terrorismo, é ação de grupo A, de grupo B, de grupo C, nada mais é do que uma grande passada de pano para um orçamento, para um ministério que teve o seu orçamento engrandecido, mas que não soube fazer uso desse orçamento para promover, de fato, uma política ambiental sustentável, de manutenção dos nossos biomas. Enfim, tudo nesse país, em relação a esse governo federal, não passa, infelizmente, de narrativa. Diogo da Luz, é que eu falo, a narrativa e a publicidade, até quando a população vai perceber a diferença entre o que é uma narrativa, a criação de um mote e uma ação efetiva e real? Na União Soviética, só em 54, quando morreu Stalin. Quando que nós vamos perceber isso aqui e detectar que as nossas florestas estão sendo destruídas e o governo está fazendo simples narrativas, criando neologismos, como se estivesse numa bolha universitária, tomando vinho na calçada e conversando sobre a solução dos problemas mundiais? Pois é, Capês, nós precisamos parar de ideologizar todos os assuntos. E verdade seja dita, a culpa não é desse governo, como não era do governo passado. Se há uma culpa, é de muito mais tempo, é de todo um Estado. Não dá para simplificar dessa maneira um governo que tenha 2 anos, um governo que tenha 4 anos, seja culpado por tudo isso. E é importante se lembrar por que eles estão fazendo isso neste momento. Porque as autoridades perceberam que elas conseguem se blindar nessa cortina de fumaça que estão criando ainda em cima do incêndio, dizendo que são terroristas, grileiros, pecuaristas e sempre tentam jogar a coisa em cima do agro, da agropecuária. Quem conhece bem o agro sabe que são pessoas que vivem 30, 40, 50 gerações inteiras, ficam no mesmo lugar, décadas e décadas, e são pessoas responsáveis que cuidam das suas terras. Eles não querem isso de forma alguma. E essa coisa de grilar terra pública, todo mundo sabe que não adianta, que não funciona, não existe uso capião em terra pública. Isso é conversa, não é nada disso que está acontecendo. E mais, o incêndio que está pegando, mesmo na área chamada amazônica, é principalmente no cerrado. Quem conhece um pouco de vegetação sabe que o cerrado é aquela vegetação de pau torto, com casca bem grossa, porque muito antes do homem existir, já existia o cerrado e a natureza sabia que ali pega fogo com muita frequência. Então, essa casca grossa
é para proteger os arbustos e árvores do fogo, que sempre veio, sempre vai acontecer. Diego Tavares. Existem crimes algumas vezes? Existem, sem dúvida nenhuma, mas não organizado dessa maneira. São pessoas irresponsáveis isoladamente. O Diogo trouxe o agronegócio para a questão e, de fato, a gente percebe um esforço em tentar criminalizar o agronegócio em relação à questão das queimadas. E se a gente pegar, Diogo, 6 mil hectares que nós estamos repercutindo aqui, isso daria para criar pouco mais de 3.500, 4 mil cabeças de gado. Na área do Pantanal, que é a área que está em questão aqui, nós temos um rebanho de quase 4 milhões de cabeças de gado. Então, assim, é óbvio que, como o Diogo disse aqui, existe um percentual mínimo de crimes onde existe em todo lugar. Mas tentar atribuir ao agronegócio ou a grupos criminosos esses incêndios que estão ocorrendo, olha, agora, me faltam palavras aqui para classificar a atitude da imprensa oficial do governo, do próprio governo federal, em tomar essa atitude de tentar se eximir de culpa dessa forma. A questão é simples. Existe um crime. Se existe um crime, tem que apurar a autoria desse crime. Então, nós aguardamos, então, que o governo apresente quem são os autores destes incêndios criminosos, qual a sua origem e o que eles pretendem. Porque aí sim ele vai poder dizer que é grileiro ou que não é. Por enquanto, eu não gosto dessa expressão, mas sou obrigado a dizer, é papo furado.